nessa sessão de hoje, claro, uma sessão muito importante, em função exatamente da conjuntura que nós estamos vivendo. Eu quero parabenizar o senador Lindenberg por mais esse belo pronunciamento que acaba de fazer. Dizer, senador Raimundo Lira, que eu quero me dirigir nesse momento aos brasileiros e brasileiras e vou fazer aqui uma retrospectiva mais voltada sobre o papel, a trajetória e a história do meu partido, o Partido dos Trabalhadores. Mas essa fala que vou fazer agora, ela também, senador Raimundo Lira, ela é dirigida também de uma forma muito especial à nação petista em todo o país, aos milhares de militantes do nosso partido, e o partido só é o que é exatamente pela força, né, da sua militância, pela dedicação, pela combatividade dessa militância. E a militância em todo o país, claro que apreensiva, acompanha o desenrolar dos fatos, mas com certeza a militância com um espírito cada vez mais combativo no que diz respeito a defender o legado, a defender exatamente a história do Partido dos Trabalhadores. Portanto, senador Raimundo, começo dizendo que a grave crise política que estamos atravessando reclama um breve retrospecto histórico para que possamos traduzir para a população o que de fato está acontecendo em nosso país. Em primeiro lugar, é preciso afirmar e reafirmar quantas vezes forem necessárias que essa crise não nasceu hoje, nem no dia seguinte à vitória da primeira mulher eleita e reeleita presidenta desse país, a presidenta Dilma Rousseff. Quando teve início uma nova etapa de campanha que namora perigosamente com o golpe, com a ruptura da ordem democrática, que duramente o Brasil conquistou ao derrubar a ditadura militar. Portanto, senhor presidente, o que a gente quer colocar é que, na verdade, não nasceu exatamente hoje, né? Nem no dia seguinte à vitória dela, quando quero aqui mais uma vez reafirmar, quando tem início, né, o movimento golpista, que, infelizmente, vem na direção de ferir a democracia, de rompimento com a ordem constitucional, na medida em que querem, né, enfim, consolidar o afastamento da presidenta Dilma pela via de um impeachment que, embora esteja na Constituição, não se sustenta do ponto de vista de base e fundamento legal, porque não há absolutamente nada que possa ser imputado à presidenta da República do ponto de vista da sua conduta pessoal, de ética e de seriedade. Mas quero dizer, senhor presidente, que o PT resistiu e resistirá a esses ataques porque enfrenta a mesma tolerância desde que foi fundada em 1980, quando nasceu para servir de instrumento político para a imensa maioria de brasileiros e brasileiras que não tinham voz nem voto, que não tinham voz e que não tinham vez e nem voz, né? E eu quero aqui, senhor presidente, aqui dar um exemplo da minha própria história, senador Raimundo Lira. O senhor me conhece, eu nasci lá no Curimataú, Seridó paraibano, lá na cidadezinha de Nova Palmeira, menina de família de origem humilde. Trago na minha história, enquanto criança, enquanto adolescente, as marcas da exclusão, seja no que diz respeito ao direito ao saber, à escola, seja no que diz respeito também à questão da sobrevivência, do enfrentamento contra a fome. Falo isso, senador Raimundo Lira, porque lembro-me muito bem de uma das cenas mais dolorosas que vivi quando criança, lá na Paraíba, foi de repente, entrando já na minha adolescência e não poder dar continuidade aos estudos, porque meus pais não tinham condições de arcar com os custos para que eu fosse para a cidade seguinte, que era exatamente a cidade de Picuí.
Isso me levou a ficar 2 anos exatamente sem estudar. Lembro exatamente dos períodos da seca impiedosa e do quanto nós sofríamos naquele período. Não cheguei a passar fome, mas muitas vezes vi a comida sendo racionada dentro da minha própria casa, dada exatamente a precariedade das nossas condições de vida. Pois bem, esse passado ficou para trás, né? Claro que nós temos muito o que conquistar ainda do ponto de vista da cidadania, mas inegável. As escolas técnicas que povoam e que reacendem a esperança da juventude lá no Rio Grande do Norte. É inegável as escolas técnicas que povoam e reacenderam a esperança da juventude na Paraíba, inclusive lá em Picuí, vizinho, a Nova Palmeira. Mas quero dizer muito rapidamente, senador Raimundo Lira, que vim para o Rio Grande do Norte e o povo do Rio Grande do Norte, da forma mais generosa possível, me adotou, me fez deputada estadual, deputada federal 3 mandatos e me fez a primeira senadora de origem popular. E olhe, né, disputando uma eleição em um estado cujo processo eleitoral é marcado ainda por uma forte tradição oligárquica e pelo abuso do poder econômico. Mas aqui estou. E eu faço essa retrospectiva para dizer o seguinte: se não fosse o PT, certamente eu e muitos outros por aí, pelo Brasil afora, não teria, né, adentrado na política, portanto, tendo o direito, né, de representar o seu estado, representar a sua cidade e defender as causas do nosso povo. Pois bem, senador Raimundo Lira, não foram poucas as lutas que o PT travou, a começar pela briga pelas liberdades que haviam sido suprimidas pelo golpe de 1964. Fomos os primeiros a ir para as ruas enfrentar a ditadura. Fomos os primeiros a enfrentar a repressão contra a classe trabalhadora e dizer não aos salários de fome, não às jornadas exaustivas no campo e nas fábricas, não aos abusos cometidos contra as trabalhadoras, não a qualquer tipo de preconceito, violência e opressão. Alcançamos importantes conquistas nos nossos primeiros anos de vida, mas faltava ainda a principal, a democracia plena, e por ela o PT e sua militância e outros parceiros foram novamente para as ruas conquistar o direito de eleger o presidente da República nas memoráveis jornadas das diretas já. Mais uma vez, a participação do PT foi fundamental para tirar do poder a elite que havia se pendurado no poder militar para tentar manter seus privilégios seculares. Mais uma vez, cumprindo nossa missão de organizar aqueles que não tinham vez nem voto, o PT foi decisivo para recolocar o Brasil em plena normalidade democrática. E foi dessa forma, sempre respeitando a democracia, que acatamos 3 derrotas consecutivas do nosso candidato à presidência da República. As lágrimas, né, banharam muitas nossas bandeiras naquela época. Mas acatamos, senhor presidente, 3 derrotas consecutivas do nosso candidato à presidência da República, até que, finalmente, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º de janeiro de 2003, recebeu a faixa presidencial para governar o Brasil. Finalmente, pela primeira vez na história, um representante autêntico do povo brasileiro havia sido eleito para resgatar direitos e intervir nos destinos do país. Apesar do intenso descrédito que a mesma elite ultrapassada e ultraconservadora disseminou pela mídia, os 2 mandatos do ex-presidente Lula figuram hoje na história como o período em que se registraram as maiores conquistas da cidadania e os maiores avanços sociais de todos os tempos. O salário mínimo teve aumento real de 72%, o investimento público em educação passou de 4,8% para 6,4% do PIB. O ProUni abriu as portas das universidades a jovens de famílias pobres, não apenas para eles serem só serventes, mas também ter o direito de estudar. Mais de 40 milhões de brasileiros saíram da linha da miséria. O Brasil passou a ser referência mundial no combate à miséria e à fome extrema pelo Banco Mundial
e pela ONU. A lista de conquistas é muito maior, mas sua base é uma só. Sua diretriz está no discurso de posse do primeiro mandato do nosso presidente Lula. Ele disse, abre aspas, enquanto houver um irmão brasileiro ou uma irmã brasileira passando fome, teremos motivo de sobra para nos cobrir de vergonha. Abre aspas. E nós mudamos o país em uma revolução silenciosa, tornando-o mais justo, mais igualitário, mais humano. Temos erros? Temos, sim. Acertos, sim. Mas, com certeza, senhor presidente, temos um legado de muito mais acertos. E um desses maiores acertos é o fato de que nunca mudamos de lados. Portanto, não traímos nossos princípios, nunca traímos os interesses do nosso povo, os interesses da classe trabalhadora. Sim, tivemos companheiros que se perderam pelo caminho, mas não somos organização criminosa, nem somos um ajuntamento de corruptos, muito menos bandidos reunidos. Somos o partido do povo, o partido das trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. Somos o partido da democracia, das mudanças profundas que já tiveram início e que haveremos de aprofundá-las, mantendo e aprofundando as mudanças que hoje não mais permitem que o Brasil seja dividido entre os abastados privilegiados do andar de cima e o resto da população no andar de baixo. Resistiremos para manter e garantir os avanços que conquistamos. Não vamos assistir sem reagir às tentativas das forças ultraconservadoras que agora se manifestam com o apoio maciço da mídia, com suas bandeiras de retrocesso social, de perda de direitos, de volta da ditadura militar. Não permitiremos que essas forças retrógradas transformem o Estado novamente em sua propriedade particular. E é por essa razão que daqui do plenário, senhor presidente, das tribunas do Senado, que honrosamente representa o povo potiguar, eu conclamo a todos os brasileiros e brasileiras, em especial aos natalenses, aos potiguares, para que ocupemos as ruas e praças do Brasil nesta sexta-feira. Senadora Fátima Bezerra, minha estimada amiga paraibana, representante do Rio Grande do Norte, eu gostaria de pedir esses 30 segundos a Vossa Excelência para encerrar a sessão, porque logo em seguida terá início ao programa eleitoral e a TV Senado vai transmitir o programa eleitoral. Vossa Excelência permite? Com certeza, senador, e lhe agradeço e me permita só rapidamente aqui renovar o convite lá para Natal, a todos aqueles que amam e que acreditam no Brasil, todos aqueles e aquelas que amam e que defendem a democracia. Portanto, nosso ato começa amanhã, às 15 horas, no Midway, senhor presidente. Todos à rua no dia 18, Midway, 15 horas lá em Natal.